Este versículo é um dos maiores alívios da palavra de Deus. Você que lê muito a Bíblia, começa a ler o livro de Gênesis, e depois começa a acompanhar toda a história do povo de Israel como escravo no Egito, e depois aquela temporada no deserto. Josué capítulo 5, versículo 12, é como se fosse um filme que você assiste tenso o tempo todo, que você assiste assim, esperando o final, esperando algo acontecer. E esse versículo, ele funciona como este grande final. Ele funciona como esta grande referência de uma fase que se completou, de uma fase que se encerrou. E o texto diz assim, na parte final: naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Quando a gente lê isso, sabe, eu não conheço a Bíblia, estou lendo esse versículo pela primeira vez e não conheço história nenhuma. Você não imagina quanta coisa já aconteceu até isso chegar. Você não imagina quantas fases, quantas dificuldades, quantas provas, quantos fracassos, inclusive, aconteceram para que nós pudéssemos chegar em Josué capítulo 5, versículo 12, e lermos assim: e naquele ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Se tem um assunto que eu acho muito interessante na Bíblia, que eu gosto demais, é sobre o céu. O céu me interessa muito porque eu tinha compreensões erradas acerca do céu quando eu era pequeno. Eu tinha algumas compreensões meio estranhas do céu, né? Primeiro que era uma coisa meio fantasmagórica, que a gente vai ser um monte de nuvem, fumaça, um monte de espírito flutuante assim, né? E aí que ia ter umas nuvens, e que ia ter umas harpas, ou que ia ter só uma multidão, como se fosse um grande show, que a gente está lá atrás e assistindo alguma coisa. Enfim, alguma coisa meio estranha, assim, que pelo menos não queimava muito meu coração, no sentido de, puxa, eu queria estar por lá, eu queria chegar lá, eu queria viver lá. Era muito mais, deixa eu ver o plano B. O plano B é o inferno? Então vamos para o céu, né, meu? Se o plano B é o inferno, então vamos de céu. Mas conforme eu fui lendo algumas coisas, lendo algumas pessoas, entendendo algumas coisas, e essas novidades da terra de Canaã, isso vai se tornar uma referência também para a nossa chegada no céu, para novos céus, nova terra, a consumação dos tempos, a consumação dos séculos. Eu encontrei algumas coisas na Bíblia muito interessantes que dizem respeito ao céu e essa chegada em Canaã, e o dia em que nós vamos comer dessas novidades da terra de Canaã. E um dos textos que mais me despertou foi Apocalipse 21, versículos de 24 a 27, quando o texto diz que as nações trarão suas honras e suas glórias diante de Deus, diante de Jesus. E um autor muito renomado, lendo um livro dele, ele começou a explicar algumas coisas que para mim fez todo sentido. A gente tem a ideia de que toda a história será apagada, tudo aquilo que o homem de alguma forma fez vai ser totalmente apagado, que todas as coisas boas até que a gente conhece, né, na vida, que faz parte da vida humana, tudo isso vai se acabar e que nós vamos ficar em nuvenzinhas no céu. E não é isso que a Bíblia diz. Nesse texto, por exemplo, o autor destaca que novos céus e nova terra não vai ser um apagar destas coisas antigas e boas, mas será uma redenção destas coisas, onde as nações trarão da sua glória, da sua honra, mas sem o vírus do pecado, sem a maldição do pecado, sem aquilo que destrói até as coisas boas. E eu comecei a imaginar, olha que tipo de música delicioso que a gente tem. Mesmo assim, a música hoje, ela vem de pessoas falhas para pessoas falhas de alguma forma. Imagine o que é a música, que já é uma coisa maravilhosa, redimida da queda. Porque toda a criação na queda se corrompeu, toda, inclusive a música de alguma forma. Imagine quando toda a música for resgatada e redimida, o que vai ser essa experiência? Toda a arte que você já conhece, que você já viu em algum lugar e achou belíssimo, as obras de Michelangelo, as obras, enfim, tantas coisas maravilhosas, mas que mesmo assim, como fruto de uma época de pecado e uma época em que vivemos sob os efeitos da queda,
Imagina isso sendo redimido. Imagina toda a tecnologia que o ser humano criou por ser a imagem de Deus, expressando capacidades de inteligência, expressando quem Deus é. Imagina tudo isso sendo redimido. Na área de ciência, na área de gastronomia. Imagina toda a gastronomia que a gente come um pouquinho mais, já começa a aparecer o panetone aqui do lado, imagina a gente sendo redimido em todas essas coisas, da gastronomia, da literatura, da arquitetura, da astronomia. Imagina o que a gente conhece de astronomia, que a gente viaja, o pessoal pega uma nave aqui, né, espacial, viaja, quando chega está aqui do lado, está aqui na Lua ainda. Que do ponto de vista das galáxias e do universo é aqui do lado, é como se fosse vizinho. Imagina a gente usufruindo toda esta realidade redimida de Deus, sendo recuperada, sendo restaurada. O que vai ser viver toda esta realidade sem o veneno do mal, sem o veneno do pecado, e podendo desenvolver tudo isso. Tem figuras como Isaías 65, 25, que fala sobre o reino animal, que o lobo habitará com o cordeiro, né? O leão vai comer capim com boi. Imagina você poder agarrar um leão e ele não vai arrancar a sua cabeça. Imagina você poder lidar e interagir com a criação de Deus, que a Bíblia disse, né, que por causa do pecado os animais passaram a ter pavor dos seres humanos e o relacionamento ficou truncado entre o ser humano e o reino animal. Imagina quando tudo isso for restaurado e a gente puder viver intensamente todas estas coisas e mais, com o corpo glorificado. Não com esse corpo ruim que nós temos às vezes, que pega uma coisa mais pesada, no outro dia a lombar já não vai mais. Aí faz um pouquinho de força no braço no outro dia está tudo dolorido. E passa um pouquinho do horário de dormir, a gente já está capengando, já estamos ali totalmente, nosso corpo limitado, né? Filipenses 3, versículos 20 e 21, Paulo fala expressamente que ao invés de um corpo abatido, nós teremos um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo que vai nos permitir viver todas estas experiências na sua mais intensidade, sem se cansar, sem ficar doente, sem precisar ali, agora preciso dormir porque senão não consigo me recuperar. Teremos um corpo, e a nossa referência é o corpo ressurreto de Jesus, que morreu e ressuscitou, e teve um corpo sensacional, que você lê, né, na história bíblica, alguns momentos tão gloriosos de Jesus. Mas imagine, como diz Apocalipse 22, 3, não haverá mais maldição. A palavra diz, não haverá mais lágrimas. Pegue tudo que você conhece de ruim na humanidade, tráficos de seres humanos, exploração infantil, doença, morte, tudo aquilo que gera lágrimas de uma casa para outra, de uma casa para outra. Imagine tudo isso sendo tirado e jogado numa lata do lixo, não existindo mais, não havendo mais. E, mais importante de tudo, Apocalipse 21, 3 diz, e Deus estará com eles, e será o Deus deles. Imagine o ser que criou tudo isso, que você acha maravilhoso, nossa, que legal, tudo isso vai ser redimido. Então, só que quem criou isso foi Deus, e criou com uma palavra assim, imagina como Ele é, imagina como vai ser estar com Ele. Então essa semana, quando eu estava lendo Josué, eu parei nesse texto, né? Naquele ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Isso me fez pensar em várias coisas como estas e outras. Mas sabe, queridos, em determinado momento meu coração foi tomado de tristeza. O meu coração foi tomado por um tipo de estranhamento, de saber que é muito provável que nem todos que estão aqui, ouvindo essa palavra hoje, participarão disso. De que nem todos que até anseiam por este lugar, de alguma forma, não vão vivê-lo, não vão passar por isso. E quando eu falo isso, eu não falo, você está me julgando. Não estou julgando ninguém, não estou falando diretamente para ninguém, mas é pela experiência do povo entrando em Canaã, para comer as novidades de Canaã. Uma das coisas mais marcantes é que a maioria não entrou para comer essas novidades. É que a maioria ficou pelo deserto. É que a maioria morreu pelo deserto. Em 1 Coríntios 10, esse é o tema de Paulo. Quando ele vai falar do povo do deserto.
deserto seria a vida que nós vivemos hoje, que de alguma forma traz todos os seus desafios, todas as suas lutas e adversidades. E por um momento meu coração ficou um pouco abatido, eu diria, quando eu li esse texto e fiquei fazendo meu devocional em cima dele, pensando que nem todos nós vamos nos encontrar lá. E quando eu digo isso, não falo nem só por você, é uma questão que eu também tenho que chegar nesse lugar e estar lá. Mas que é um tema triste, de quando o texto de Josué diz que eles chegaram para comer as novidades da terra, que a maioria das pessoas que saíram do Egito, que foram libertados, e é assim que Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 10, pessoas que foram resgatadas do Egito, pessoas que foram, ele até diz, batizadas no mar, em Moisés, se tornaram seguidores de Moisés. O texto diz, pessoas que foram sustentadas por Deus com o maná, e com a fonte da água, inclusive faz uma figura de Cristo muito interessante. E Paulo diz, mesmo assim, e o que uma das coisas, um dos detalhes mais interessantes desse texto, é que nos primeiros versículos do capítulo 10, Paulo diz assim, ele enfatiza a palavra todos. Todos saíram do Egito. Todos foram batizados no mar. Todos, fala 5 vezes a palavra todos. Mas aí de repente, ele diz assim, mas a maioria se tornou, a palavra que ele usa é um monte de cadáveres no deserto. Isso me deixou um pouco triste por um tempo, de pensar que talvez nós não nos encontremos lá. De pensar que talvez nós vamos até ter uma amizade aqui, vamos nos conhecer de alguma forma aqui, mas quando nós chegarmos lá, eu não sei como vai ser, as pessoas sempre me perguntam a teologia das memórias. Samuel, de quem nós vamos lembrar, de como vai ser? A gente sabe que lá há muita memória, pelas histórias bíblicas que a gente vê, a gente sabe que eles se lembram, né? Mas eu não sei como é que vai ser chegar lá e perguntar, vem cá, mas e fulano? Pois é, não ficou pelo deserto. Mas e aquela pessoa? Puxa, ficou pelo deserto. Ficou pelo deserto. E é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 10, para a igreja de Corinto, que eles corriam o risco de também ficar pelo deserto, assim como os israelitas, que na época do deserto, por causa de muitas coisas, se tornaram um monte de cadáveres no deserto. E de forma muito breve, eu queria olhar o que manteve as pessoas no deserto. O que fez com que um povo que foi libertado, que tinha uma liderança ali com Moisés, que tinha ali uma provisão de Deus para o seu sustento, e nós que temos a salvação em Cristo Jesus, temos um líder chamado Jesus, que é muito maior do que Moisés, temos o sustento diário de Deus, que cuida de nós, que nos mantém espiritualmente e também em outras coisas. O que o povo errou para que chegasse num texto como esse, de Josué capítulo 5, versículo 12, lendo, e naquele ano eles comeram das novidades da terra, mas sabendo ao mesmo tempo que a grande maioria que saiu do Egito não comeu dessas novidades da terra. E Paulo vai falar 4 coisas, em 1 Coríntios 10, que eu acho que são pontos que a gente tem que tomar cuidado, amados, que de alguma forma poderiam evitar de a gente viver tudo isso. Poderiam evitar a gente viver esse novos céus e nova terra, viver tudo isso que Deus tem preparado. E os motivos, você nem precisa abrir, eu vou passar por eles de passagem, só para... Hoje a pregação ela é muito menos teológica e coisas assim, é muito mais uma urgência do meu coração essa semana, pensando na comunidade, pensando na igreja. A Bíblia diz, inclusive, em Hebreus 13:17, que de alguma forma os pastores aqui da igreja vão prestar contas disso ainda. E quando nós chegarmos lá e falar, fulano não veio, que eu e os pastores, o Laudo, o Elias, o Tiago, nós vamos ser cobrados disso, e os demais pastores vão ser cobrados disso. E a gente pensa, puxa vida, mas não é só porque eu vou ser cobrado, é porque também não vai ser muito ruim não poder encontrar algumas pessoas lá, não poder encontrar por algumas coisas bobas, né? E quando, a partir do versículo 5 do capítulo 10, Paulo começa a falar que eles foram idólatras, que eles foram imorais, que eles tentaram ao Senhor e que eles murmuraram muito. Essas coisas fizeram com que um povo que poderia comer das novidades da terra de Canaã se tornasse apenas carcaça no deserto.
E eu penso que estas 4 coisas a gente precisa olhar para elas com cuidado, olhar para elas com um senso de urgência, para que elas também não tenham o poder sobre nós de nos tornarem carcaças do deserto. E quando nossos irmãos muitas vezes estiverem comendo das novidades da nova Canaã, a gente não esteja lá, a gente não participe de tudo isso. O primeiro ponto é a idolatria. É uma referência a Êxodo 32, quando eles vão estabelecer ali um bezerro de ouro. E como a gente constrói bezerrinhos de ouro, né? O Laudo foi resolver uma coisa lá fora, é até bom que eu possa falar melhor. O Laudo, sempre que a gente tem alguma coisa que a gente gosta muito, ele fala assim, cuidado com o bezerrinho de ouro, hein? Se ele não falou isso para você ainda, ele vai falar um dia. Mas é verdade, como a gente constrói bezerrinho de ouro na nossa vida, né? Como a gente vira e mexe, nos tornamos idólatras. Mas eu não tenho aquela imagem, eu não tenho aquela parede, aquela pedra, eu não tenho aquelas coisas. Então, mas é bem na linha do que Ezequiel falou em Ezequiel 14:3, sobre ídolos do coração. Coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, e Deus vira terceiro, quarto, tão facilmente. Não, Samuel, Deus é primeiro. Não é, queridos, infelizmente muitas vezes não é. A forma como a gente vive, a forma como a gente usa o nosso tempo, a forma como a gente prioriza as coisas, falam sobre a nossa prioridade ou não. Falam se a gente tem outros ídolos, que a gente dedica toda a nossa vida, todo o nosso tempo, toda a nossa preocupação, todo o nosso suor, e a gente bate um cartão com Deus muitas vezes. E esse é um tipo de idolatria que vai evitar com que a gente viva toda essa realidade que Deus está preparando. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, olhe para o seu coração hoje, e vê se não tem alguma coisa te roubando a sua lealdade a Deus, roubando o primeiro lugar de Deus no seu coração, roubando aquele relacionamento com Deus que talvez você já teve, porque vai ser muito triste vivermos tanto por algumas coisas que vão ficar, e nada por aquilo que permanece, por aquilo que é eterno. Então sonde o seu coração esta manhã, em nome de Jesus, e perceba se não há um ídolo, se não tem alguma coisa que está tomando o lugar do Senhor, a prioridade de Deus na sua vida, para que você não fique fora disso. O segundo ponto é a imoralidade. A imoralidade aqui, a palavra tem a ver com a área sexual de todos os tipos, é uma palavra muito genérica da área da sexualidade, que fala de tudo aquilo que destrói o ser humano via a área da sexualidade. O sexo é uma bênção, foi Deus que criou, o sexo é bom, mas assim como na queda todas as coisas foram corrompidas, tem muitas coisas atreladas à vida sexual que são destrutivas para nós, e por causa disso Deus falou, olha, não vai por esse caminho é destrutivo, esse caminho te afasta de mim, este caminho te torna mais parecido com um animal do que com um ser humano. Então, eu não sei, na sua vida, sonde o seu coração, nessa área de moralidade, o que pode estar pegando? Desde coisas assim, puxa Samuel, eu estou traindo minha esposa, estou traindo meu marido, até coisas talvez mais simples, mas sonde o seu coração, porque vai ser muito triste você ficar de fora de tudo isso que vai acontecer, de coisas tão gloriosas que vão acontecer, de tempos tão maravilhosos que nós vamos viver ainda, por causa de alguma coisa que te escravizou, por causa de alguma coisa que te prendeu, por causa de alguma coisa que agora você se vê totalmente atolado nelas. E eu quero te dizer que há um caminho de restauração, há sim liberdade em Deus para que você possa se tornar uma nova criatura e viver o padrão de Deus para você, viver as referências de Deus para você. Em terceiro e penúltimo lugar, Paulo fala sobre tentar a Deus. Tentar a Deus tem 2 sentidos na Bíblia. Um deles tem a ver com a ingratidão. Era o povo que recebia coisas boas de Deus, mas mesmo assim nada está bom. Então nada está bom, sempre falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa. O que Deus já deu não é suficiente, Deus está me devendo mais. E isso que levava o povo a pressionar muito Moisés. Então esse espírito de ingratidão é uma forma de tentar ao Senhor, quando a gente olha ali no texto bíblico, na história do povo de Israel. Então eu não sei, a gente tem um senso, na nossa sociedade, até por todo o marketing, por toda a propaganda que se faz, que você entra numa loja, parece que você não tem nada, Fala, meu Deus, eu preciso de tudo. Quando eu entro na Multicoisas, eu falo, caramba,
Quanta coisa que eu preciso e eu não tenho. Nunca precisei delas, mas de repente preciso de todas. Um negócio assim que é feito para nos pegar, nos laçar, enfim. A gente tem esse senso no nosso coração, quando eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo, quando eu possuir aquilo, me falta aquilo, me falta aquilo. Isso gera um senso de ingratidão nos nossos corações, um senso assim muito estranho, que a gente vive com um certo ressentimento em relação à vida, porque a gente não tem tudo o que a gente quer, porque as coisas não funcionam tudo como a gente gostaria, porque as coisas não saem às vezes como a gente planejou, e a gente vai vivendo muito assim, muito pesado, e isso na Bíblia está ligado a tentar a Deus. E um outro ponto de tentar a Deus tem a ver com o famoso pagar para ver. Tentar a Deus é o pagar para ver. Pula, Jesus, que os anjos vão te pegar. Vamos pagar para ver se os anjos vão te pegar. E o povo ali pagando para ver, vamos ver até onde vai a graça de Deus, vamos ver até onde vai a misericórdia de Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pagar para ver. Isso é uma forma de testar a Deus, né? Nos seus limites, vamos assim dizer. Tem a ver com esse excesso de provocação, às vezes, com o qual nós provocamos a Deus, com o qual nós, às vezes, estamos andando por caminhos, não, mas vamos lá, vamos por esse caminho, não é o caminho, a gente sabe que não é o caminho, não, mas Deus é perdoador, Deus é bom, Deus é tal, então vamos mais. A gente fica tentando a Deus nesse sentido. E, em último lugar, o texto diz que uma das coisas que fizeram eles não entrarem para comer as novidades da terra prometida foi a murmuração. Números 16, principalmente, é o foco do texto. Reclamação demais, murmuração demais, que até também é um dos filhos da ingratidão, é a murmuração. Povo que reclama, tem vários textos onde eles estão sempre reclamando que não está bom, que falta isso, que falta aquilo, que não está bom, e tal, e tal. Até o Moisés, irmão, Moisés tinha uma paciência, a Bíblia chama ele de o mais manso da terra. Pensa num cara equilibrado, ponderado, que até um dia que Deus chegou e falou, olha, eu vou destruir esse povo. Moisés falou, não, Senhor, se for para fazer isso com eles, risca o meu nome do livro da vida. Mas depois chegou uma hora em Números que Moisés falou, Deus, quem que me colocou sobre esse povo aqui? Eu não quero mais saber não, esse povo é teu, esse teu povo. Moisés já não queria mais saber, assim, porque tinha tanta reclamação, tanta murmuração. E como a gente é assim, como a gente reclama, a gente está sempre reclamando. Se você fizer um teste, se você tiver coragem de fazer um teste, tem que ser corajoso, em que você vai anotar todas as vezes que você reclamou. Mas aí eu não vou reclamar, melhor ainda, né? Melhor ainda, mas que você quis reclamar, que você quis criticar, que você quis de alguma forma, nossa e tal, e falar alguma coisa. Vira um livro no final de um mês, já é um autor de um livro. Se eu fosse anotar, olha só, algumas pessoas falam, poxa, mas você precisa escrever. Não, é só anotar minhas murmurações que no final do mês já tem um livro. Já tem uma obra grande, de muitas páginas. Só que o que a Bíblia está dizendo é que esse foi um dos motivos que os deixaram no deserto. Que os deixaram prostrados no deserto, como carcaças. E não comeram das novidades da terra. E aí no versículo 12, Paulo vai dizer assim, quem está em pé, cuide para que não caia. Nesse contexto ele está dizendo isso. Pessoas comparando a igreja com Israel, comparando a salvação do Êxodo com a salvação em Jesus, comparando Moisés com Jesus, comparando o sustento de Deus no deserto com o sustento de Deus por nós, mas um povo rumo à terra prometida, rumo a Canaã, mas que morreu no deserto. E quando Paulo fala assim, a maioria não entrou, pensa numa maioria. Dos que tinham mais de 20 anos, só 2, Josué e Caleb. E saiu gente de lá, viu? Saiu uma galera. Então, é interessante Paulo dizer, porque ele está falando com quem está de pé. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque a nossa tendência é sempre alertar quem está caído. Cara, você está nesse lugar aí que você está, moça, moço, você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Há muitos perigos de estar caído. Há muitos perigos de estar caído. O que Paulo está dizendo aqui, há muitos perigos da maturidade. Há muitos perigos para quem está de pé também. Há muitos perigos para quem está bem hoje.
Então, tome cuidado. E ele está enfatizando então o que é cair para ele: é se prender na idolatria, é se prender na imoralidade, é se prender na tentação a Deus e é se perder na murmuração. Esse é o contexto do que Paulo está falando. Isso chocou muito o meu coração, amados, de que coisas assim podem fazer com que a gente não se encontre lá, com que a gente não viva toda essa grandeza do que Deus está preparando. Mesmo que estejamos na igreja, mesmo que estejamos envolvidos com os assuntos de Deus, por algumas coisas, pode ser que a gente não entre, e aí a gente vai descobrir tarde demais. Eu já disse isso aqui, mas o pior lugar para você aprender alguma coisa é justamente quando é tarde demais. Então, aprender é uma coisa maravilhosa. Quer ver aprender se tornar algo ruim? Quando é tarde demais. Aquele homem na parábola de Lucas 12, 16 a 21, que viveu a sua vida com seus ídolos, com seus propósitos, Deus totalmente à parte. E aí um dia Deus disse assim para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. O texto termina: assim é todo aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. E muitas vezes tudo que a gente constrói tem a ver com essa terra, tem a ver com essa humanidade, tem a ver com as coisas daqui que nos deixam cegos para esse futuro, que nos deixam cegos para essa realidade que nós vamos viver. O Deus prometeu que o povo entraria na terra de Canaã, e entrou. Mas entrou quem creu, entrou quem não se perdeu nesses pontos, entrou quem não estava lá no bezerro de ouro, entrou quem não estava lá murmurando, entrou quem não estava lá tentando a Deus, entrou quem não estava lá se envolvendo com imoralidade. Então o desejo do meu coração é que nessa manhã a gente possa pedir a Deus que Ele alivie essa bagagem da nossa vida, desses pesos, dessas coisas, e a gente possa recomeçar muita coisa. Se tem uma coisa que me deixa bem chateado, são pessoas que eu vi em momentos assim tão especiais de Deus, pessoas que eu olhava e dizia: puxa, essa pessoa tem um baita chamado, essa pessoa. E até na segunda-feira a gente falou bastante sobre isso, como a gente vai perdendo coisas que a gente tinha de Deus, e a gente precisa recomeçar, muitas vezes recomeçar. Lutero disse uma vez: na vida cristã, na maior parte das vezes, progredir é recomeçar, avançar é recomeçar. E o que a nossa vida muitas vezes precisa como cristãos é retomar algumas coisas que nós perdemos, é recuperar um perfume, um calor de Deus, usando tudo isso em figuras, mas que você entende que era algo que fazia parte da sua vida, era algo essencial na sua vida, mas que isso foi se perdendo, talvez nestas coisas, talvez em outras, mas que hoje é um tempo que Deus está falando com você e te convocando para você voltar a caminhar rumo à terra de Canaã, para comer essas novidades da terra de Canaã, porque de alguma forma a gente se desviou da trajetória, a gente se desviou do mapa que nos indicava o caminho. Isso fez com que talvez eu e você estejamos por trilhas muito perigosas, por trilhas muito complicadas, por trilhas que vão me privar ou te privar de comer as novidades da terra de Canaã. Talvez uma idolatria, talvez uma murmuração, talvez uma ingratidão, talvez uma imoralidade, coisas do tipo que podem nos roubar. E Deus te trouxe aqui essa manhã para fazer igual Ele fez com Elias. Elias teve uma crise, estava num tempo não muito legal. A Bíblia diz que ele foi se esconder numa caverna. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, Deus diz assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Isso significa que Deus estava dentro da caverna. Deus não falou lá de fora: Elias, o que você está fazendo aí? Não, significa que quando Elias chegou na caverna, Deus já estava lá. Para falar: o que você está fazendo aqui, meu? Aqui não é seu lugar. Vaza, aqui não é o teu lugar. Você não foi feito para viver em caverna, Elias. Você não foi feito para ficar aqui dentro. Então, talvez você está rumo a alguma caverna, ou você acabou entrando em alguma caverna, e o que Deus trouxe você para falar aqui essa manhã é: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse caminho que não está te levando para Canaã? O que você está fazendo nesse caminho que está te afastando das novidades da terra de Canaã? Está te afastando de novos céus e nova terra. Está te afastando de coisas tão grandiosas, tão gloriosas, que às vezes faltam palavras para a gente conseguir
descrever como aquela música, né? I can only imagine, que diz, só posso imaginar como é que vai ser encontrar tudo isso, ver tudo isso. Aí o autor da música diz, será que eu vou dançar? Será que eu vou ficar calado? Será que eu vou me ajoelhar? O que eu vou fazer diante de tudo isso? Que eu e você não fiquemos de fora, amados. Que a gente não se venda por tão barato, por coisas tão, às vezes, bobas, outras tão desafiadoras, mas que nós tenhamos olhos de peregrinos. Como Jonathan Edwards disse, e orando a Deus, Senhor, estampa a eternidade nos meus olhos. Faz uma tatuagem de eternidade nos meus olhos, para que todas as coisas que eu vivo tenham esse cheirinho da eternidade já. Tenham essa... Igual as crônicas de Nárnia, né? Quando os meninos viajaram para Nárnia, que representava justamente novos céus e nova terra. Aí eles viajam, conhecem Aslan, que era o leão que representava Jesus. Eles vivem em Nárnia e tem tantas coisas maravilhosas em Nárnia. E aí está na hora de voltar. Aí eles têm que voltar para casa, voltar para a escola, voltar a tal. Mas a cabeça deles está em Nárnia. Conheceram Nárnia, se tornaram cidadão de Nárnia, não tinha mais volta. Então o desejo deles é sempre, quando é que será que a gente vai voltar para Nárnia? Quando é que será que a gente vai voltar para Nárnia? E eu não deveria falar, mas você já deveria ter lido, né, as Crônicas de Nárnia, a gente sempre fala tanto de C.S. Lewis. O livro termina com eles chegando definitivamente em Nárnia. Então que esse anseio, que essa eternidade estampada nos nossos olhos, que esse cheiro de novos céus e nova terra nas nossas narinas, possa ser um grande motivo das nossas vidas, para que a gente se desembarace de muita coisa, né, e siga para o alvo, siga para o alvo, siga para o propósito, siga para o lugar, siga para as novidades de Canaã. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele não deixe ninguém de fora. Que nós possamos nos ver lá, amados. Puxa, sabe, que palavra ruim, que palavra chata, que palavra... Meu irmão, pelo amor de Deus, eu rogo-vos, não como Paulo, mas eu rogo que você leve isso a sério. Que você leve a sua vida eterna a sério. Você não foi feito para alguns anos. Você não foi feito só, talvez, para que você talvez tenha vivido e tem que fazer de forma excelente, bem feito, mas sinta o cheiro. Uma nova terra está chegando, novos céus e nova terra estão a caminho, e lá não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, tudo será redimido, viveremos grandes coisas, veremos o nosso Mestre, viveremos intensamente as coisas mais impressionantes e gloriosas que você nem pode imaginar, e que Hollywood e os estúdios de ficção conseguem produzir, Vingadores, tal, que a gente já acha o máximo, e não é nada perto disso. Se apegue a Deus, se apegue ao seu Jesus, leve isso a sério, com muito amor que eu te falo, não fique de fora, não fique de fora desse momento, não fique de fora dessa festa, não fique de fora... Samuel, mas então eu vou para outra igreja, porque aqui você pode até ir, mas desde que você lá e eu te encontre no céu em um dia. Tá? O importante é que você chegue lá, o importante é que nós estejamos lá, o importante é que a gente possa rever o máximo de rostos conhecidos quando nós estivermos lá na glória. Então não fica de fora, olha para quem está do seu lado e fala, não fica de fora, vai. Vamos se encontrar lá.